Olá, nono ano, aqui de novo para mais uma correção. Estamos agora corrigindo as páginas 154, 155. Então, o gabarito está aqui. Fiz passo a passo, bem explicadinho, para que vocês não tivessem nenhuma dúvida, ok? Coloquei também aqui umas explicações para que, se viesse ter dúvida, visse aqui do lado. Com relação a esse exercício aqui, eu coloquei a fórmula e aí repeti, substituí o C, tá aqui, ó, pelo 100, e aí fiz a multiplicação. 9 vezes 100, 900. Repeti o denominador, tá aqui, 5. E aí ficou 900 sobre 5 mais 32. E aí, eu peguei e fiz aqui a divisão. Vocês poderiam me perguntar se não precisaria fazer o MMC. Não, porque o 900 é divisível por 5. Esse traço aqui, lembrando vocês, é uma divisão. 900 dividido por 5, 180. Fiz a divisão aqui, a conta. E aqui eu fiz o desenvolvimento. F é igual a 180 mais 32, F é igual a 212. Aqui, o espaço é muito pequeno. Eu sugiro que vocês façam todo o desenvolvimento, como eu fiz aqui, ó, no caderno, tá? Então, aqui coloque só a resposta. Esse aqui, eu tentei colocar aqui, ficou bem resumido, certo? Mas eu vou tentar aqui explicar para você como que você faz isso aqui. O A, nessa linha aqui, ó, o A ele é 1 e o B é menos 3. Nessa linha aqui, o A é menos 2 e o B é menos 1. Nessa linha aqui, o A é 5 e aqui ele é 7, o B. E aí ele deu aqui, ó, nessa coluna, 2A mais B. Você vai substituir para cada linha, tá? Os números correspondentes. Dessa linha aqui foi o 1 e o menos 3. Dessa linha aqui seria o menos 2 e o menos 1. Dessa linha aqui você vai substituir pelo 5 e o 7. E assim foi feito, passo a passo. Lembrando das regras, né, que primeiro você, ó, aqui nesse caso, você opera a multiplicação, 2 vezes 1, que é 2, menos 3 vai ser menos 1, por quê? Porque o 3 é maior do que o 2. E o sinal negativo é do número maior. Por isso aqui se tornou negativo. Aqui você tem a substituição também do A menos 3B. Aqui é o 1. Aqui repete o sinal, repete o número. E aí você aqui substitui o B por menos 3. Lembrando que você não pode deixar de colocar o parênteses, porque não pode ter duas operações juntas. Aqui tem uma multiplicação e aqui tem um sinal negativo, então não pode. Então, você é obrigado, tá? Por isso foi colocado aqui. E aí, você vai fazer a multiplicação primeiro. Na multiplicação, sinais iguais sempre será positivo. Então, ó, 3 vezes 3, 9. 9 mais 1, 10. Então, a resposta é 10. Você viu que não deu para fazer o desenvolvimento. Tive que fazer o cálculo de cabeça. Por quê? Porque o espaço é pequeno. Por isso, eu sugiro que você faça no caderno. Aqui, olha, o A é 1 elevado a 2, menos. Você é obrigado a colocar o menos 3 entre parênteses. Por quê? É o menos 3 que está sendo elevado a 2. Então, você vai fazer a operação e a regra diz que quando a base for negativa e o expoente for par, a resposta será positiva. Então, 9. 1 elevado ao quadrado é 1. Só que tem esse sinal aqui do lado de fora. Esse sinal do lado de fora vai fazer o 9 se tornar negativo. Então, será menos 9, tirar 1, será menos 8. E aqui você tem A mais B ao quadrado. Substitui o A por 1.
O B é menos 3, mais uma vez falando, ele é obrigado a ficar entre parênteses. E ele veio ao quadrado. 3 vezes 3, 9. Aqui, ó. Aí eu somei primeiro, errei aqui, ó. Primeiro você faz aqui a operação de menos 3 com mais 1. Aí deu menos 2. Aí depois que você vai resolver aqui a potência, porque você resolve primeiro o que está dentro do parênteses. Então, ficou menos 3 com mais 1, deu menos 2. Menos 2 ao quadrado vai dar 4, tá? Aqui, eu já coloquei só as respostas. Porém, vim aqui e fiz, tá? E aí eu fiz, olha, 2A, aí substituí o A por menos 2, porque aqui, ó, nessa coluna aqui, ele já é um menos 2. E aí, o B, ele agora é menos 1, tá? Aqui. E aí, você faz a multiplicação. Na multiplicação, sinais diferentes, sempre vai ser negativo, tá aqui. 2 vezes 2, 4, menos 4. Sinal positivo do lado de fora permanece o sinal que está aqui dentro e some o parêntese. Então, foi o que eu fiz. Menos 4 com menos 1, sinais iguais na adição e subtração, você some e repete o sinal. Então, tá aqui, menos 5. Nessa coluna aqui é A menos 3B. E aí, fui substituindo, tá vendo? Fui fazendo passo a passo. Mas o que eu quero mostrar aqui é o seguinte, que aqui o B, ele é 7. E eu mostrei isso aqui para você o seguinte, que aqui só o 7 que está sendo elevado ao quadrado, o sinal não. Então, por isso o sinal aqui, ó, 7 ao quadrado é 49, porém tem esse sinal, você repete. Então, ficou 25 menos 49, sinais diferentes, subtrai e coloca o sinal do maior. O sinal do maior é 49, então ficou menos 24, tá bom? E aí você faz tudo a mesma coisa, tá vendo? Opera primeiro aqui, dentro do parênteses, primeiro que está dentro do parênteses, e depois a potência. Então, 5 mais 7, 12. 12 elevado a 2, 144, tá bom? Então, tá aqui, ó. Tudo passo a passo. Então, você faz no seu caderno. E aí, você vai achar exatamente as respostas que estão aqui, tá bom? Então, no livro, você coloca essas respostas, tá? Ó, menos 5, tá vendo? Aqui, 1, 3. Aqui também você pode colocar só a resposta, que é o menos 1, 10, menos 8 e o 4, tá? Então, faça exatamente, faz o desenvolvimento, mais uma vez, no caderno. E quando voltarmos, eu darei visto, tá bom? Porque vocês sabem que eu cobro muito desenvolvimento. Não basta saber só a resposta, você precisa saber como você chegou na resposta, tá bom? Então, aqui tem mais uma vez, ó, esse exercício trabalha muito com substituição, tá bom? Então, isso aqui, ó, eles colocaram o M menos N, deu aqui os valores, você faz a substituição. Vocês sabem que se números simétricos é o zero, então 20 dividido por zero é zero, e a resposta é não, porque o denominador da fração é nulo ou zero, tá? Aqui é o número 1, aonde está falando dos números semelhantes. Então, lembrando para vocês devam ter lido, gente, leia as explicações com muita atenção no livro, porque ali, esse livro, ele vai dando bem explicadinho. Então, ele fala sobre os números semelhantes, e os números semelhantes são o quê? Números, letras e expoente, tudo igual. Esse expoente aqui é um 1. Estão lembrado? Ele fica invisível. Então, eu fiz esse traço aqui para você saber que esse pertence a essa mesma família. Então, 5A mais 2A, 7A. O que você faz com isso aqui? Nada. Repete o que eu fiz. Aqui, 15 pertence a essa mesma família. 15 menos 9, 6. Isso aqui, ó, 2 traços, mesma família. Então, aqui, ó, menos 3, tira 2, ficou menos 1, T. Você coloca um 1? Não, o 1 fica invisível, então você só coloca a letra. E esse aqui, não tem nada, por quê? Porque você não fez nada com ele, então você repete ele. Então, a resposta é 6 menos T mais T ao quadrado. Aqui a mesma coisa, tá vendo? Então, família igual, família igual. Família igual, família igual. Então, esses traços é para você identificar que eles pertencem à mesma família, tá bom? E aqui,
Por que que eu risquei? Eu risquei porque 5, aqui ó, menos 4 vai dar 1 positivo. 1 positivo com menos 1 aqui, você vai dar 0. E o 0 não precisa colocar. Por isso que eu aqui risquei, risquei aqui, risquei aqui. Então, o 0, coloquei aqui explicando, ó, o 0 não coloca, não é necessário. E aí, operei quem? O 6c ao quadrado com menos 2c ao quadrado. Ó, c ao quadrado, c ao quadrado. Então, eu operei quem? Os números e a letra eu repeti. Tá aqui, ó, c ao quadrado. E aí, você faz 6 menos 2, 4. Positivo porque 6 é o maior. Ok? Então, era aqui que eu queria falar. Aqui, ó, eu fiz a mesma coisa, ó, x, y, ó, tem que prestar atenção nas letras. Esse daqui é o y que está ao quadrado, esse aqui é o y que está ao quadrado. Então, você opera, deu 2xy ao quadrado. E esse aqui, ó, o x ao quadrado e o y não teve o que fazer, então você repete. Então, eu coloquei aqui, ó, quando não tem ninguém para efetuar, repete. Foi o que foi feito aqui, ó. Não tinha ninguém para efetuar com eles, então eu repeti eles, tá bom? E assim você vai fazendo. Prestem atenção, não é difícil, só tem que ter muita atenção mesmo. E operar com o conhecimento que você já tem, tá bom? A página 155 tá preparando você para você breve conhecer a equação do segundo grau. Isso aqui já faz parte, tá, da equação do segundo grau. Então, esse livro ele é muito bom, que ele já vai fazendo você ficar conhecendo os números, né? As situações que você conviverá nos próximos conteúdos para frente. Então, isso aqui é raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac. Isso aqui é o delta. Então, no futuro você vai conhecer esses caras aqui, vai trabalhar muito com eles. Então, ele já está te ensinando. Quando isso aqui chegar para você, você já sabe resolver. Como? Você vai só substituir as letras pelos números e efetuar a operação que pede. Aqui é o quadrado, aqui é a potência, aqui é a subtração e aqui é a multiplicação. Por quê? Número e letra é uma multiplicação. Mesmo que não tenha um sinal aqui, mas vocês sabem disso, porque já foi falado isso no 7º ano. E agora vocês estão revendo no 8º ano. Então, aqui, ó, substituir o 3. Ó, por que ele ficou entre parênteses? Porque é o menos 3 está sendo elevado ao quadrado. Ok? Então, repetir o menos 4. O A é o 1 e o C é o 2. Agora eu opero. 3 ao quadrado, menos 3 ao quadrado é 9. Por que não é negativo? Porque base negativa, expoente par, sempre será positivo. E aqui, numa multiplicação, sinais diferentes, sempre será negativo. Então, 4 vezes 1, 4 vezes 2, 8. Negativo, então ficou negativo. E aí, 9 tira 8, 1. Agora, eu resolvi a raiz. Raiz quadrada de 1 deu 1, tá? Aqui foi feita a mesma coisa e aqui foi feita a mesma coisa, tá bom? Então, é só prestar atenção o passo a passo. Não tá difícil, vocês são muito inteligentes, tenho certeza que vão tirar de letra. A outra página, a gente continua fazendo a substituição, tá? Tá aqui o passo a passo. Agora, número 3 também é substituição. E aí, isso aqui talvez seja novo para vocês, porque vocês estão vendo uma operação onde você tem a fração, outra fração e mais outra fração. Então, seja, operação em cima de fração. Então, primeiro você vai operar essa aqui, tá? 1/2 mais 1/3. Tirou o MMC, foi, ó, 2 e 3. E aí, eu coloquei aqui do lado, aí, ó, operei, achei o novo denominador. E aqui, isso aqui é para quê? 6 dividido por 3 deu 2. 2 vezes 1, 2. Achei um novo numerador. 6 dividido por 2 deu 3. 3 vezes 1, 3. Achei um novo numerador. Agora eu vou operar os numeradores e repetir o denominador. 3 mais 2, 5 e repetir o 6. Esse daqui, vocês poderiam fazer o MMC, mas também poderia fazer dessa forma aqui.
você repete o denominador e aí você multiplica 1 vezes 6, que dá 6, e aí tira menos 1, que daria 5. Foi o que deu aqui. Você já poderia aqui, ó, 5/6 dividido por 5/6 dá 1. Mas, como eu quero que realmente você saiba como isso desenvolve, você vai resolver em outros deveres para frente, então eu fiz aqui o passo a passo. 5/6 dividido, que isso aqui é uma divisão, tá? O sinal aqui, dividido. A fração é uma divisão, vocês sabem disso. E aí, repetir 5/6. Então, 5/6 dividido por 5/6. Coloquei aqui. Como você resolve uma divisão? Repete a primeira e inverte a segunda, e o que era divisão tornou-se multiplicação. Então, 5 vezes 6, 30. 6 vezes 5, 30. 30 dividido por 30, 1. Tá vendo aqui? Então, você nem precisava fazer isso tudo aqui, só bastava botar a resposta aqui. Mas eu fiz porque vai haver outros exercícios, e aí volta no caderno e vai ver como se desenvolve, tá bom? E aí eu fui escrever aqui, ó, e você vai marcar lá a letra B. Número 4 também é a substituição, você vai fazer, ó, o x é 12, o y é 3, aqui, ó, o 12 ao quadrado, menos 21, tá vendo aqui, ó, multiplicação. Então, você vai e faz aqui, passo a passo. E aí, resolveu aqui, ó, raiz quadrada de 81, deu 9. Raiz quadrada de 36 deu 6, faz a multiplicação, deu 12, 12 menos 9, deu 3, 12 é maior, por isso que é positivo, letra B, marca lá. E aqui, esse número 5, era só para você dizer quem o x não poderia ser. Então, o x, ele tem que ser diferente de menos 1, o b tem que ser diferente de 9, e o y tem que ser diferente de 8, e o m diferente de 3. Ou seja, essas letras jamais pode ser esses números, tá bom? Menos 1, 9, 8 e 3. Só para escrever isso, mais nada, para fazer, efetuar nada. Aí na frente você vai ver o porquê ele está mandando você fazer isso aqui, porque é necessário você ter esse conhecimento. Por quê? Porque se você botar lá no denominador esse número, poderia dar 0, e aí a operação iria parar. Então, é por isso que eles vão mostrar para você porque você precisa conhecer os números que podem entrar na substituição, entendeu? Então, por isso que você já está se familiarizando, porque lá na frente vocês vão entender o porquê disso aqui. Então, até a próxima. Tchau, tchau. Fica com Deus. Muita saudade. Não vendo a hora de nos encontrarmos novamente em sala de aula, tá bom? Quando esse dia não chega, um grande beijo. Tá bom? Fiquem com Deus.